fato da pessoa não ter tido a oportunidade de uma educação formal, isso vai prejudicar essa pessoa, não tenha dúvida, quando ela vai concorrer com outros empreendedores que tiveram essa oportunidade. Agora, não pode ser um impeditivo. Tem tantos empreendedores bem-sucedidos que não tiveram educação formal e são exemplos que a gente admira. Eu acho que o empreendedor, como eu disse lá no início, é uma pessoa que acredita nos seus sonhos, que arregaça as mangas, que realmente, quando identifica uma oportunidade, vai atrás e tenta realizar essa oportunidade. A dona de casa, se ela percebe que ela faz algo muito diferente, se ela consegue oferecer esse serviço ou produto para a sua comunidade, para o seu mercado, e ela é bem aceita como empreendedora e o seu produto também é bem aceito, ela tem um caminho incrível aí para continuar a crescer. E por que não? Talvez deixar de ser dona de casa e acreditar que pode ser uma empreendedora muito mais bem-sucedida ainda. Não ser só um negócio que eu chamo de estilo de vida, que é um negócio para complementar a renda de casa, mas ser um negócio de fato. Acho que ela tem que acreditar um pouquinho nela. O empreendedor tem a ver com a criação, de fazer algo diferente, de colocar em prática os seus sonhos. E fazendo isso através de uma empresa própria era a aplicação mais óbvia, mais comum. O que se percebe hoje é que grandes empresas, como é o caso aqui da Algar, grandes empresas têm feito isso também, têm permitido aos colaboradores, né, a empreenderem no mundo corporativo. Tem pessoas que empreendem através de ONGs, ou seja, com projetos sociais. Tem pessoas que empreendem dentro do setor público. Então não é apenas dentro do próprio negócio, é algo bem mais abrangente. O empreendedor ele tem muitas habilidades. A gente faz vários estudos com empreendedores bem-sucedidos e a gente acaba identificando várias características que se aplicam ao empreendedor. Algumas mais presentes e comumente a gente encontra essas características nos empreendedores. A questão de desenvolver visão, ou seja, realmente estar olhando para o futuro que pode acontecer, liderança, assumir riscos, né? A questão do planejamento, ou seja, você definir as etapas que você vai utilizar para implementar seus projetos, trabalho em equipe e tem outras, né? Cada um tem um conjunto de características que mais se aplicam ou que se aplica e outros com características um pouquinho distintas, mas na maioria dos casos essas que eu falei são bem comuns. Você tem um empreendedor que nós chamamos de nato, que é aquele que, entre aspas, nasce pronto, vamos assim dizer, a pessoa que já tem aquilo que se desenvolve desde cedo. Mas cada vez mais a gente tem percebido que o empreendedor nato é um empreendedor raro, um empreendedor que você encontra de uma forma um pouco mais difícil hoje em dia. É muito mais comum as pessoas desenvolverem as suas habilidades empreendedoras. Isso não significa que não vão existir mais os natos, vão continuar a existir. Mas o mais comum é o empreendedor que nós chamamos aí o empreendedor que aprende, aquele que vai aos poucos adquirindo habilidades, conhecimentos e aplicando isso no seu dia a dia. Primeiro tem que diferenciar a ideia de oportunidade. A gente até falou um pouco isso na apresentação. Quer dizer, ideia é algo muito livre. Todos nós temos ideias, às vezes muitas ideias. A oportunidade é uma ideia com potencial de retorno econômico. Segunda coisa, planejar os próximos passos. Os brasileiros são muito realmente conhecidos por ser criativos e às vezes são muito impulsivos, querem já colocar em prática todas as suas ideias, sem planejar. E a falta de planejamento geralmente leva ao fracasso, né? Acho que isso é bastante importante. E terceiro, que eu diria que é tão importante quanto, é você realmente montar um time adequado para fazer o teu negócio acontecer. Ninguém faz nada sozinho. Você não vai ser um grande empreendedor se for 100% dono de tudo e achar que vai sempre estar fazendo tudo na sua empresa. Isso não vai te permitir crescer. O de necessidade é aquele empreendedor que realmente não tem alternativa, ele está fazendo algo para sobreviver. Ele não está sendo aquela pessoa visionária que eu falei na definição do empreendedor, aquela pessoa que está olhando lá no futuro. Ele está olhando hoje, ele tem que fazer algo para resolver os problemas de hoje, trazer algo para a sua casa. Dificilmente o empreendedor de necessidade se transforma no empreendedor de oportunidade. Isso acontece às vezes, mas é muito difícil. O de oportunidade é aquela pessoa que viu um nicho de mercado, um problema não resolvido, e tem uma solução para aquele problema. Então ele tenta criar um produto, um serviço que vai fazer com que aquele negócio cresça e ele tenha dianteira em relação à concorrência. É uma pessoa que está olhando à frente.
né? E o de necessidade, infelizmente, ele acaba sendo um problema mais social do país, talvez, do que econômico. Tem muitas pessoas que estão aí tentando sobreviver e são empreendedores de necessidade. O dinheiro é um combustível, é um ingrediente. O empreendedor não pode pensar no dinheiro primeiro. Primeiro ele tem que pensar na oportunidade. A oportunidade é grande o suficiente, ele se adequa a essa oportunidade, é uma oportunidade que atrai o empreendedor para fazer acontecer. O dinheiro é o como ele vai fazer isso acontecer. É claro que o dinheiro é importante, mas não pode ser o primeiro passo. Você não parte do dinheiro, mas sim da oportunidade. As empresas têm que tolerar falhas. As falhas acontecem. E às vezes, normalmente no mundo corporativo tradicional, quando alguém falha, essa pessoa vai de alguma forma ser rotulada ou vai ser penalizada. E empreendedorismo, falhar faz parte do processo. As empresas têm que dar tempo ao funcionário. Dar tempo, que eu digo, é criar condições para que ele se dedique aos projetos inovadores. Tem que criar o que a gente chama de processos de empreendedorismo, né? Você criar caminhos dentro da organização que você evite a burocratização. O empreendedorismo acontece em janelas de oportunidade. E essas janelas têm um momento específico para elas acontecerem. E se você deixar as oportunidades acontecerem dentro do processo tradicional corporativo, pode ser que a janela se feche e a oportunidade vai embora. O clássico é aquele que a gente fala que é o que faz acontecer, realmente o empreendedor mais completo, vamos assim dizer, que é raro também, não é tão simples de acontecer, de você encontrar. O vendedor é aquele que é a pessoa que sabe vender as ideias, aquela pessoa que sabe articular, que sabe convencer, que sabe realmente se relacionar dentro da organização. O gerente é aquele que vai tocar o projeto. Quer dizer, tem muitas pessoas que são pessoas das ideias, que têm realmente a identificação das oportunidades como seu ponto forte, mas não são bons gestores, não sabem otimizar o processo adequadamente. E você tem o criativo, que é o que tem ideias, aquele que realmente consegue identificar grandes oportunidades para a organização. Muitos empreendedores, eles buscam um modelo de referência, eles buscam um exemplo a seguir. E muitos desses que buscam, geralmente tem no seu modelo ou alguém muito conhecido, que a mídia acaba difundindo a pessoa, acaba todo mundo conhecendo, ou alguém próximo da família. Eu tenho na minha história familiar, meus avós, eu acho que foram pessoas muito empreendedoras e eu admiro e isso me estimula a querer fazer cada vez mais. Você tem que sair do mundo das ideias e entrar no mundo das oportunidades, tem que estar com a janela da oportunidade aberta, aproveitar esse momento, tem que ter uma equipe competente, tem que ter um planejamento adequado, tem que estar comprometido com o projeto. Eu acho que o empreendedor é uma pessoa muito comprometida, tem que estar apaixonado por aquilo, porque se não tiver isso, se não tiver essa vontade de fazer acontecer, essa dedicação e esse desejo de realmente fazer diferente, dificilmente vai dar certo.